Hoje contaremos a história de Lib, uma dona de casa exemplar, com um filho pequeno e um marido chamado Nick, que ela o amava. Será? Pois Lib foi condenada a 6 anos pelo assassinato do marido. Olá, amigos, eu sou Arthur Eugênio e esse é o canal Assassinos por Natureza. Completamente feliz com a vida que tem, Lib conversa com seu marido sobre um antigo sonho que ele possui, de comprar um veleiro e navegar por águas oceânicas. Nick então compra um veleiro espetacular e convida sua esposa para um fim de semana velejando. Zarpam rumo ao mar e as linhas do horizonte e vivem momentos inesquecíveis. O casal tem uma noite de amor tórrida e por fim adormecem abraçados. Até aqui uma história normal de um casal feliz. No outro dia, Lib acorda sozinha com as roupas manchadas de sangue. Lib anda até o convés tentando entender o que aconteceu, quando ela avista uma faca banhada em sangue e, por instinto, acaba por pegar a faca. Nesse instante, um barco da guarda costeira encosta e, vendo todos os indícios de crime, dá voz de prisão a Lib. No desenrolar do processo, Lib pede a sua melhor amiga, Ainde, para adotar seu filho, e Lib acaba sendo julgada e condenada a 6 anos de prisão. Dentro do presídio, Lib, através de uma ligação para sua melhor amiga, Ainde, descobre que seu marido está vivo e vivendo com seu filho e sua melhor amiga em uma mansão em São Francisco, e que seu marido havia forjado seu próprio homicídio para receber um seguro de vida milionário. Lib, dentro do presídio, fez amizade com uma colega de cárcere, Margaret, advogada sentenciada por matar o próprio marido. Diz para Lib que quando ela sair da prisão, ela vai poder matar Nick, pois já cumpriu a pena por esse crime. É o famoso non bis in idem, ou seja, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Apesar dessa história ser fictícia, podemos achar no judiciário brasileiro vários erros desse tipo. Vamos agora à história dos irmãos Naves. Em 1937, teve início um dos casos mais célebres de injustiça e erro judiciário de nosso país. O caso dos irmãos Naves. 2 irmãos simples da cidade de Araguari, em Minas Gerais, são os protagonistas dessa triste história. Sebastião José Naves contava com 32 anos, enquanto seu irmão Joaquim Rosa Naves, 25. Ambos trabalhavam na lavoura e na comercialização de cereais. Joaquim também era sócio de seu primo Benedito Pereira Caetano, outra figura notável desse episódio, em um caminhão Ford V8 que transportava as mercadorias. Com uma carga de arroz avaliada em 136 contos de réis, o primo Benedito esperava vendê-las e obter um lucro considerável. Mas com a queda do preço, não haveria lucro, aliás, não cobriria nem os custos. Mas de posse do dinheiro da venda, mesmo tendo prejuízo, em 2 dias Benedito desapareceu misteriosamente. Os irmãos Joaquim e Sebastião Naves decidem por conta própria procurar o primo desaparecido. Vão até a casa de sua amante Florisa e também atrás do comprador das sacas de arroz
mas não conseguem notícias do primo desaparecido. Com o aumento da preocupação, os irmãos procuram a polícia e relatam os fatos ocorridos ao delegado Ismael do Nascimento. A polícia realiza buscas, mas não encontram vestígios de Benedito. Na busca para a solução do caso, um delegado militar é convocado para conduzir as investigações. Francisco Vieira dos Santos, figura central para a transformação do episódio. No mesmo dia que assume o posto, intima novas testemunhas, dentre elas José Prontidão, que trabalha no mesmo ramo dos irmãos Naves e afirma ter visto e trabalhado com Benedito em Uberlândia pouco tempo após seu desaparecimento. Dona Ana Rosa Naves, mãe dos irmãos e de mais outros 12 filhos, viúva que contava 66 anos, foi ouvida pelo delegado e confirmou a versão de Prontidão. Em seguida, o delegado tomou os depoimentos da esposa de Sebastião, Salvina, e a de Joaquim, Antônia. Ambas sabiam que na noite anterior ao sumiço do primo, os irmãos estavam em suas respectivas casas. Um amigo de Benedito, Orcalino da Costa, em seu testemunho sugeriu que os responsáveis pelo desaparecimento de Benedito eram os irmãos Naves. O delegado preferiu seguir esta última pista. Os Naves e José Prontidão são presos. Sofrem muitas agressões, passam fome e sede. O último não aguenta a tortura por muito tempo. Modifica seu testemunho, diz que os irmãos mandaram-no dizer aquelas coisas em troca de uma gratificação posterior. Deste modo, o delegado consegue a acusação que tanto desejava para revelar aquele crime, mas ainda espera a confissão. Os irmãos continuavam presos, sofrendo todo tipo de agressão e com a privação de alimentos e água, mas se mantinham fortes e nada falavam. Como se não bastasse toda essa tortura contra os dois, prenderam sua mãe, tiraram-lhe as roupas e mandaram que os filhos a agredissem. Logicamente, eles não acataram as ordens. Então a estupraram na frente dos filhos, que assistiram tudo sem poder fazer nada. Dona Ana é solta dias depois e vai à procura do advogado Dr. João Alami Filho, que resolve defender os irmãos. Em janeiro de 1938, é impetrado o primeiro habeas corpus à prisão ilegal dos irmãos. Enquanto isso, os Naves continuam presos. O defensor dos Naves conta: dia a dia levava os presos para o mato, longe, onde ninguém visse. Nos ermos cerradões das chapadas de Criaemas, batia, despia, amarrava nas árvores, cabeça para baixo, pés para cima, braços abertos, pernas abertas, untados de mel e de melaço, insetos, formigas, marimbondos, mosquitos, abelhas. O sol tinia de quente. A árvore rala, sem sombra, esperavam até de noite, cadeia, amarrados, amordaçados, água só nos corpos nus, frio, dolorido para danar, para doer, para dar mais sede, para desesperar. Entretanto, a única técnica efetiva é a separação dos irmãos. Forjaram o assassinato de Sebastião e Joaquim, apavorado, não mais resiste e decide confessar o crime. Declara no dia 12 de janeiro de 1938 que ele e seu irmão convidaram Benedito para um passeio a Uberlândia. E no meio do caminho decidiram tomar água na margem do rio. Nesse momento, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e ele, Joaquim,
introduziu uma corda no pescoço do primo, apertando-o. Deste modo, o primo desfaleceu. E os irmãos acharam um pano em sua cintura contendo a importância de 90 contos de réis. No caminho de volta para Araguari, escolheram uma moita de capim gordura entre duas árvores, aonde cavaram um buraco e esconderam o dinheiro roubado. A última parte do plano era procurar Benedito assim que retornassem à cidade, para que não se tornassem suspeitos do delito. O delegado levou Joaquim para que pudesse reconstituir o crime. Também houve busca e apreensão que resultou negativa, já que não havia encontrado nada, o pano que envolvia o dinheiro e muito menos a lata com os 90 contos. Não havia o que procurar, era impossível encontrar objetos que nunca foram usados. Pois o tal crime não havia ocorrido, também não se achava o cadáver de Benedito. Ignora-se o exame de corpo de delito direto ou indireto, baseia-se somente em uma confissão. Joaquim estava desesperado para conferir alguma veracidade à sua confissão falsa, que chegou a envolver seu cunhado Inhozinho, que negou ter recebido os 90 contos de réis. Ele explicou que fazia negócios com seu cunhado, mas só havia recebido 3 contos durante aquele período. As autoridades policiais também tentaram dar outro defensor aos irmãos que, inseguros, recusaram a oferta e manteram como advogado João Alami Filho. Também prenderam novamente Dona Ana, que se recusou a assinar o depoimento e contou: tudo quanto se tem dito contra si é pura mentira, pois está absolutamente inocente, que seus filhos e sua nora estão doidos. E se não estão doidos, confessaram-se autores da morte de Benedito, de medo de serem espancados por parte da polícia. O processo é bastante tumultuado depois da denúncia do Ministério Público. Ingressa o pai de Benedito como assistente de acusação. É importante ressaltar que Dona Ana também é acusada como cúmplice do latrocínio. Tanto os irmãos Neves quanto sua mãe ficam presos durante a instrução do processo. O processo é bastante tumultuado depois da denúncia do Ministério Público. Ingressa o pai de Benedito como assistente de acusação. É importante ressaltar que Dona Ana também é acusada como cúmplice do latrocínio. Tanto os irmãos Neves quanto sua mãe ficam presos durante a instrução do processo. As esposas são presas, e até os filhos de Sebastião são presos também, privados de alimentação e agasalho, chegando a falecer o menor dele. Outro habeas corpus é impetrado, mas apesar de ser concedido em 5 de março de 1938, a ordem não foi cumprida. A decisão de pronúncia de 21 de março de 1938 aponta: o crime de que ocupa esse processo é da espécie daqueles que exigem do julgador inteligência aguda, atenção permanente, cuidado extraordinário no exame das provas, pois, no juízo penal, onde estão em perigo a honra e a liberdade alheias, deve o julgador preocupar-se com a possibilidade de um tremendo erro judiciário. No caso em apreço em que o cadáver da vítima não apareceu, como não apareceu também o dinheiro furtado, a prova gira em quase que exatamente em torno das confissões prestadas pelos indiciados à autoridade policial, sendo notar que o patrono dos acusados, nas razões da FLS 143, informa ao juiz que tais confissões foram extorquidas e são produto da truculência, dos maus tratos e da desumanidade
de que fez uso e abuso o delegado nas investigações primárias do delito. Apesar da exposição acima, conclui o juiz que é procedente a denúncia em relação aos irmãos Naves, entendendo pela imprudência somente em relação a Dona Ana, pois sua cumplicidade deu-se após o fato. Esquecem de que os 90 contos pertenciam à vítima, aliás, apenas 1/10 daquela quantia lhe cabia. Os réus recorrem da decisão de pronúncia, mas o Tribunal de Apelação de Minas Gerais negou o provimento ao recurso. Por conseguinte, foram levados ao Tribunal do Júri em junho de 1938. O juiz Merolino Raimundo de Lima Correia pergunta a Sebastião o que ele pode alegar em sua defesa e ele lhe responde: o que assinou e conta do processo o fez por medo e devido aos maus tratos recebidos da polícia, que o fizeram tomar purgante de 15 em 15 minutos, sentado sobre taxinhas, que foi amarrado e surrado até falar mentiras, embora resistindo durante 38 dias, que apanhou tanto que ficou com o corpo coberto de sangue, sofrendo injustiças, suplícios, que esses suplícios alcançaram sua própria mãe, a qual, nua, foi ser viciada na polícia, que jura sua inocência em nome de Deus e de seus filhos. Já quando o juiz indaga ao outro réu, ele responde que não deve o crime que lhe é imputado, que se falou à polícia o que conta dos autos foi a poder de pancadas, que se confirmou o que havia dito a polícia no interrogatório feito pelo juiz sumário foi devido à insinuação da própria polícia, que lhe fez ameaças extremas caso não confirmasse, que tem sido bastante judiado na polícia e pede intervenção do MM, juiz para que cessem os maltratos infligidos. O júri negou a autoria dos fatos aos acusados, absolvendo-os por 6 votos a 1. Contudo, os réus deveriam permanecer presos para o processamento da apelação. A promotoria interpõe recursos devidos à decisão do júri não ser unânime. Dessa forma, os réus vão novamente a julgamento pelo Tribunal Popular. Em março de 1939, ocorre o segundo júri. Joaquim foi absolvido por 5 votos a 2 e Sebastião 6 a 1. Entretanto, cabe novo recurso do Ministério Público, tendo em vista a falta de unanimidade da decisão. Em julho de 1939, a Câmara Criminal do Tribunal de Apelação de Minas Gerais dá provimento ao recurso, cassando a decisão do júri. Os criminosos são condenados a cumprir pena de 25 anos e 6 meses de prisão, além de pagar a multa de 16, 1/4 sobre o valor do objeto roubado. A defesa pede revisão criminal em 1940, que é negada, apesar da pena ter sido reduzida para 16 anos e 6 meses. Já em 1942, os réus pedem indulto ao presidente Getúlio Vargas, que não é atendido. Somente em 1946 conseguem o deferimento do pedido de livramento condicional e voltam para Araguari. Contudo, Joaquim sofre de uma doença grave e morre em 1948 em um asilo da cidade. Cabe a Sebastião provar sua inocência, bem como do seu irmão falecido. Somente em 24 de julho de 1952, o caso teve uma reviravolta.
já que Benedito Pereira Caetano reaparece vivo na fazenda de seus pais, em Nova Ponte. Ele é visto por prontidão, que avisa sobre a ressurreição de Benedito a Sebastião, o qual, acompanhado de alguns policiais e de um repórter do Diário de Minas, dirigem-se à fazenda para reencontrar o primo tido como morto por todos aqueles anos. No momento do reencontro, Benedito teme, mas Sebastião o abraça e diz: graças a Deus te encontrei para provar a minha inocência. Ninguém te quer matar. Vem para a cidade para o povo ver que você está vivo e que eu sou inocente. Assim Benedito volta a Araguari, onde é quase linchado por conta da ira popular. É preso preventivamente acusado de apropriação indébita. Fica detido por 9 dias. Mas já havia decorrido o prazo prescricional da pena do suposto delito e sua prisão é relaxada. Após o reaparecimento de Benedito, Sebastião e a viúva de Joaquim pleitam a revisão criminal cumulada com indenização, a qual é deferida em 1953, contudo, o valor só é pago em 1962. É importante ressaltar que na época desse triste caso, o Brasil enfrentava um período ditatorial e os cidadãos tinham seus direitos e garantias limitados. A subversão à ordem democrática e jurídica deu ensejo à realização do que pode ser considerado o maior erro judiciário brasileiro. Ao longo do caso, nota-se inúmeros desrespeitos tanto ao direito material de suas vítimas quanto à ordem processual vigente na época. Outro ponto relevante é a utilização da confissão como a rainha das provas. Essa foi mais uma história do canal Assassinos por Natureza. Deixe seu like, faça os seus comentários e se inscreva no canal. Sua presença é o mais importante para nós. Até a próxima.